São três pilares que sustentam o Melan Redux: evidências científicas, tecnologias e experiência clínica. Aqui, nesse podcast, eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, segurança, os resultados vêm a longo prazo. Eu vou te transformar do zero ao especialista em melasma, seguindo a minha metodologia Melan Redux passo a passo. Eu sou a doutora Mayumi, sou farmacêutica, sou daqui de Goiânia e sou habilitada no método Melan Redux desde o início de 2020. O Melan Redux fez total diferença na minha vida clínica, aqui no consultório, na vida dos meus pacientes. Então, eu só tenho a agradecer a esse método. A gente fica muito focado, né, nos procedimentos invasivos, botox, preenchimento, e quando eu conheci o Melan Redux, eu vi que tudo começa pela pele. Então, a partir do momento que eu fiquei habilitada no método, eu mudei a minha forma de pensar em harmonização facial. E isso fez toda a diferença. Então, hoje, quando o paciente chega, eu já inicio com o gerenciamento de pele Melan Redux. Você acha que o Melan Redux, dentro da sua experiência, ele traz mais paciente para você do que o paciente propriamente dito da harmonização? Com certeza, porque melasma é um assunto inesgotável, né? E é uma Justamente. dor, assim, dos pacientes que muita gente tem melasma, já fez de tudo, não sabe como tratar. Então, o paciente chega na clínica para tratar o melasma e ele acaba fazendo outros procedimentos da harmonização. Então, hoje o Melan Redux, ele é um chamariz, né, para o meu consultório. Então, hoje O você pode paciente dizer, vem doutora, que para... você é uma referência de melasma. Hoje, sim, graças a Deus, Ai, que eu tenho linda! muitos pacientes com melasma de pele, de cicatriz de acne, rosácea, de gerenciamento de pele no geral, né? Legal, porque assim, Ainda para o mais que eu pessoal tenho até entender um essa pouco, carinha. justamente, o Melan Redux, ele Eu tenho, gerencia o melasma, mas é muito mais amplo, porque a gente sempre fala, o desafio é o melasma, mas a gente trata todas as outras disfunções. Perfeito. com certeza. Doutora, e assim, no sentido de, você falou, o Melan Redux, teoricamente, né? Ele foi um método que faz 4 anos que você está trabalhando com ele, validando os resultados, tendo resultados incríveis com ele. E hoje, dentro da harmonização, foi o que você comentou. Hoje é mais fácil vir pacientes pelo Melan Redux do que propriamente dito pela própria harmonização. Então, assim, o que a gente pode concluir é que o Melan Redux, na verdade, ele é um nicho de mercado de oportunidade. Existem muitos pacientes querendo ser tratados, mas não existe profissionais hoje habilitados para isso, correto? Correto. Inclusive, eu tenho recebido muitos pacientes que chegam falando que não encontraram nenhum profissional que tratasse o melasma. Eu percebo que os profissionais eles estão descartando esse paciente, né? Muita gente está fugindo de tratar o melasma, justamente por terem na cabeça que melasma é algo de difícil tratamento, que tem um rebote, que o tratamento funciona mais por pouco tempo, logo o paciente tem que retornar, o paciente fica escravo do tratamento. Então, todas essas frases que eu falei aqui, isso já está meio que uma crença, né, na cabeça das pessoas. E aí Sim. os próprios profissionais já estão descartando esse paciente. Então, é a hora da gente aproveitar a oportunidade e puxar esse paciente para o nosso consultório. Porque hoje em dia, se a gente for ver, todo mundo caiu na harmonização. Mas existe uma oportunidade muito grande agora dos profissionais entrarem para o nicho de gerenciamento de pele, especificamente o melasma, Caiu, verdade. que é um nicho desafiador realmente, mas que com o Melan Redux, esse passo a passo torna-se realmente, como é que eu posso dizer? Simples. Não é que é simples, mas ele fica, entre aspas, mais fácil, entre aspas, ser gerenciado. Com toda essa metodologia, com todo esse know-how aí do Melan Redux, que é baseado, né, principalmente nas evidências científicas, tecnologias e muita clínica integrada. Então, hoje em dia, se você pudesse dar um conselho para o pessoal, com o Melan Redux, você consegue sim tratar o melasma, doutora? Sim, a gente consegue tratar, a gente consegue gerenciar e nós conseguimos também
Melhorar essa qualidade de pele, né? Sem rebote. Muito como o sem paciente efeito fala, olha, sua rebote. pele vai começar a funcionar realmente o que acontece. Isso é muito importante. E em relação aqui, quando a gente fala, né, de tratamentos de pele e tudo mais, principalmente do Melan Redux, ele já consegue entregar um resultado nas primeiras sessões de tratamento, correto, doutora? Como que é a sua experiência? Sim. Olha, é interessante, porque é sempre a primeira sessão é a mais impactante, é o que eu percebo aqui. Porque o paciente vem com aquela coisa que não acredita em nada, né? Então, a maioria fica muito surpresa, assim, com o resultado da primeira sessão. Quando a gente faz o registro fotográfico, que a gente monta aquele antes e depois, é muito impactante a mudança da pele, né? Não só a mancha, eu digo numa qualidade geral, né? Na saúde da pele. Então, realmente é muito impactante. Nas primeiras sessões, são os melhores resultados. Então a gente pode dizer o seguinte, que com Melan Redux, teoricamente, se torna mais simples, mas não é fácil, né? Tratar o melasma. E ao mesmo tempo também você agora, a gente está falando de resultados rápidos e seguros, correto, doutora? Correto. Porque Seguros, duradouros, sem dor, né? Sem agressão. isso é maravilhoso, porque querendo ou não, um paciente que vem com melasma, ele já tem aquela coisa, fiz um microagulhamento, fiz um pili e deu aquele boom de melasma, voltou totalmente do zero o melasma dele. Então, eles são pacientes com medo, concorda? A maioria tem medo. Tanto o profissional quanto o paciente, não é verdade? Concordo. É verdade. A maioria fica com muito medo. Fica com Doutora, medo de e fazer o como que tratamento, você medo de não hoje dar certo, medo de gastar o dinheiro e não ter resultado. justamente. Como que hoje você vende o gerenciamento na sua pele? Por exemplo, o paciente chega. Então, como que você aborda ele em relação à necessidade de fazer o gerenciamento do melasma diante desse monte de crença que ele já vem, tipo, ai, não vai dar certo, não vai dar certo. Em relação também, por exemplo, ao próprio home care que ele tem que levar. Então, você também já tem que embutir esse home care no tratamento. Então, assim, como que é um pouco? Conta um pouquinho dessa sua experiência. Então, na verdade, o paciente já chega para mim desacreditado e na cabeça, é a última tentativa. Então, ele já chega já querendo fazer o tratamento, né? Então, o que que eu faço? Na primeira consulta, eu faço toda a investigação, né, da vida daquele paciente, anoto tudo, alimentação, os hábitos de vida, né? E procuro saber como que começou esse melasma, quando que foi. Então, eu faço esse mapeamento. E aí, com essa conversa, eu já consigo é, saber, né, a raiz desse melasma, né? De onde surgiu esse melasma. E aí depois eu vou para o exame clínico, né, com a lâmpada, para ver a profundidade que está aquela mancha, faço toda aquela parte de anamnese clínica Sim. mesmo. E aí depois eu dou uma aula para esse paciente sobre o melasma, explicando o que que aconteceu na pele dele. Então, quando a gente explica o que aconteceu e como funciona, e quando a gente explica como é feito o tratamento, é muito fácil convencer o paciente a fazer o tratamento, porque ele entende que vai funcionar, né? Porque o método ele é ciência pura. Então, se a gente explica a fisiologia do melasma e explica o tratamento, em que fase que ele vai entrar o tratamento, é muito fácil dele entender que aquilo funciona. Então, eu não preciso fazer muita força para convencer o paciente a fazer o tratamento, não, é bem tranquilo. Mas isso que você falou, doutora, é importante, porque eu também tive um feedback no Rio de Janeiro. A paciente sentou na cadeira e eu explicando para ela sobre tudo sobre o melasma, tudo que impactava o melasma. E ela meio restritiva. Ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? De repente ela virou e falou assim: Nossa, nunca ninguém me explicou tudo isso. Eu estou confiante que agora vai dar certo. Então, isso é muito importante, a gente realmente explicar para o paciente que 50%, né, que a gente fala, 60%, ele vai ter que ter o comprometimento com o método, e os 40%, 50% somos nós profissionais. E vai ter uma rotina impactante ali que ele vai ter que seguir, tudo bonitinho, para gerenciar o melasma dele, justamente. Mas que vai dar certo, que o método é validado, que a gente tem resultado sim, e já nas primeiras sessões. Em relação, assim, desafios diários, doutora, o que que você pode dizer é o seguinte: quais são os desafios que você tem diários em relação ao Melan Redux?
O primeiro desafio é convencer o paciente a seguir a rotina de cuidados, né? É o mais Justamente. desafiador. Porque o que eu faço no meu consultório eu garanto, sou eu que estou fazendo. Agora, o que Isso. ele faz da porta para fora, aí é com ele, né? E aí, quando o paciente ele paga por um tratamento, ele quer o resultado, ele esquece muitas vezes que depende muito do que ele faz. Então, ele Sim. deposita muita expectativa no que a gente faz no consultório. Só porque ele vem ao consultório uma vez ao mês, os outros 29 dias é o que ele faz em casa, né? Nossa, isso foi Então, depende muito mais fantástico. dele do que de mim. É, Não, isso é ele vem no fantástico. consultório É, uma vez, né? sim, porque é Então, e muito. quem faz mais o tratamento é ele, não eu. Sim, Eu tô norteando o tratamento que ele vai fazer em casa, e isso que né? você Eu falo falou, para ele a assim, eu vou te gente como ensinar a cuidar profissional. da sua pele. A gente tem que falar para ele. Se você não fizer certo em casa, se você não usar os produtos certo em casa, o seu home care, ele tem que ser esse. Não existe o creminho da vovó, não existe isso, não existe aquilo. Se você não usar esses produtos do jeito certo, o seu melasma vai piorar e a gente não vai ver resultado. Então, até mesmo um Sim, protetor solar, dependendo do protetor solar que você usa no pós, pode ter problemas na pele, o melasma pode piorar. Justamente, isso é muito verdade. importante. Mas isso é cultural. Eles não acham que o procedimento, né, com a cosmetologia no pós-procedimento é importante. Eles sempre acham que o protocolo profissional é o que resolve. E, na verdade, se não for essa Sim. associação, você pode piorar o melasma. Se você fizer um procedimento sem o home care, você E pode não dar cuidar efeito depois. rebote. Se você utilizar só o home care e às vezes o home care de forma errada e o home care errado, você também piora o seu melasma. Então, perfeito, isso é ótimo. Algo interessante que eu estou vendo dentro da harmonização é que hoje em dia todo mundo, né, pergunta preço de seringa. Quanto que é a seringa do ácido hialurônico, do Botox? Cada vez mais os preços estão lá embaixo, porque o mercado está extremamente concorrido. E como que você vê, então, Melan Redux e harmonização? O que que você acha, né? O Melan Redux, você consegue ter um valor agregado muito maior? Muito maior, porque a pessoa que vem com para tratar um melasma, primeiro que ela tá com aquela dor, né, imensa de ter aquele rosto manchado por muito tempo. Ela já tentou fazer vários tratamentos e não conseguiu. Então ela já vem com aquela expectativa, né, no método. E aí quando a gente começa a tratar e aquela mancha começa a sumir, ela começa a ter resultado, ela não tá mais preocupada com o preço. Porque o que a gente entrega não tem preço, né? Para ela é algo muito valioso, tem valor mesmo. Então a gente realmente resgata a autoestima, a gente cura aquela ferida, e aí a pessoa fica até mais aberta para fazer outros procedimentos, mais disposta, digamos assim, né? Aí Sim. ela começa a ficar mais vaidosa, ela quer se cuidar, quer ficar cada vez melhor. Então o Melan Redux, ele é um chamariz, digamos assim. A pessoa vem, trata a pele e depois, consequentemente, ela vai querer fazer outros procedimentos. Então, eu não fico muito nessa briga por preço, não. Eu não entro nessa disputa, não. Porque eu sei o que eu entrego aqui, né? Então, eu foco muito no valor daquilo, né? Que é precioso ela ter a pele dela, a saúde da pele dela reconstruída, ter o rosto sem mancha, ela poder usar menos maquiagem. Então, eu explico tudo isso. E o paciente acaba que ele acredita no Ele vê protocolo. o resultado. Então, para Vê não o tem, res- né? Não tem preço, tem valor, eu não justamente. tenho dificuldade, eu não tenho dificuldade de vender o método, Perfeito. de vender o tratamento. Não, isso é fantástico, porque hoje em dia a gente vê todo mundo, a harmonização viralizou. Todo mundo na corrida ali de deixar os preços muito baixos, todo mundo fazendo os mesmos protocolos. Então é laser X, Sim, laser agora Y, eu tô deixando a pele natural, sem maquiagem, né? Justamente. naturalmente linda, isso Isso. mesmo. Doutora, em relação ao Melan Redux, quando você fala assim de laser de alta, a gente vê também que existe uma necessidade de, em alguns pontos pontuais, né, como a gente já conversou em alguns casos críticos, a gente entrar com uma luz pulsada, a gente entrar com um laser de alta, principalmente aquelas peles extremamente vascularizadas e sensibilizadas por hidroquinona, correto? Quando a gente fala. Correto. E o resultado é muito bom quando a gente associa o laser de alta e o laser de baixa, né?
Sim, mas lembrando que associar o laser de alta com o laser de baixa, porque muitas pessoas não acreditam no potencial do laser de baixa, não é verdade? E muitas, É por verdade. exemplo, Acho que é muitos porque não médicos, tá sentindo dor, não tá funcionando. justamente, e inclusive muitos médicos fora do país e tudo mais, eles questionam o Melan Redux, porque o Melan Redux é o único método que a gente utiliza laser de baixa para tratar o melasma. E eles acreditam que se você não utilizar um laser de alta que vai quebrar a melanina, o outro laser não vai funcionar. Então, eu já fui questionada por vários pesquisadores fora do país. E eu sempre falo, o laser de baixo ele é extremamente importante. O laser de alta, ele pode me ajudar sim, em alguns momentos de resistência à hidroquinona, pigmentação profunda e pele extremamente sensibilizada, onde a gente vê um resultado fantástico. Mas a gente sempre associando o laser de baixa com o laser de alta. E você tem um resultado fantástico de uma paciente, onde a gente entrou com uma cosmetologia diferenciada, de um melasma hormonal e o laser também de alta associado junto com o Melan Redux, correto, doutora? Correto. Foi assim, foi um divisor de águas, né? Quando a gente entrou com a cosmetologia específica para ela, porque fez muita diferença, né? Era um tratamento que estava meio que empacado, digamos assim, a gente não estava conseguindo evoluir muito, mas quando a gente mudou a estratégia, a gente conseguiu alcançar o resultado. Então, é isso, né? A clínica ela é soberana mesmo. A gente vai vendo, vai conhecendo o paciente, vai mudando estratégias até alcançar aquele objetivo, né? Então, o Melan Redux, o que eu acho melhor no método é que ele não ensina para a gente um passo a passo, mas ele ensina a gente a ter um raciocínio clínico. Então, a gente consegue mudar a nossa receitinha de acordo com a necessidade de cada paciente. Isso é muito Então, isso é muito importante, bom, né? porque Eu tenho eu alcançado tenho, muitos bons resultados por ser personalizado. isso é legal. Por quê? Porque a gente tem ali uma metodologia passo a passo para você, profissional que não sabe trabalhar, você vai ter um passo a passo para começar. Eu não sei nada, tenho medo de tratar o melasma, eu vou começar a tratar o melasma no passo a passo ali dos protocolos e vou depois, gradativamente, me aperfeiçoando cada vez mais, e aí você vai dando aquela pitada da sua personalização, a doutora Mayumi Mellan Redux. Mas aí você começa cada Isso, é vez um mais. feeling, né? Hã? É no feeling, né? No Isso. sentimento ali na E hora. aí a coisa vai mais rápida. A gente fala que você diagnostica muito mais rápida, você diagnostica muito mais rapidamente, você faz o planejamento, a execução e você tem os resultados muito mais rápido e a gente vai adquirindo cada dia a segurança necessária. Doutora, antes de trabalhar com melasma, você tinha medo também, correto? Tinha, porque muita gente falava assim, no médico melasma, que melasma é coisa só de médico tratar, né? A gente escuta muito isso, né? E acho engraçado que hoje eu recebo muitos pacientes que vêm dos médicos, que já fizeram tratamento com vários médicos, não conseguiram resultado e hoje vêm para o meu consultório. Então, eu falo que o conhecimento ele não tem dono, né? Aquele que Isso. quer acessar o conhecimento, ele vai atrás e se capacita e com o estudo a gente tem bons resultados. Isso Então, assim, mesmo. eu tenho só gratidão ao método Melan Redux, porque me trouxe muita prosperidade, né, no meu consultório. Eu fico muito feliz porque o seu sucesso, doutor, é o meu sucesso. Então, assim, toda essa sua experiência, a gente viu vários casos clínicos aqui fantásticos. A gente sempre está discutindo ali na mentoria ali do dia a dia que a gente tem, porque eu sempre falo, não tem como a gente evoluir no Mela Redux sem o próprio feedback de vocês, profissional. Então, o dia a dia meu com o paciente, o dia a dia de vocês é o que vai fazer sempre a gente estar retroalimentando, né? O método e diminuindo essa retroalimentação do melasma, que são assim, que a gente hoje pode dizer que tem Isso. esses 10 tipos de melasma, melasma sistêmico. Em relação aos pilares do Melan Redux, você acha que realmente faz sentido os pilares que eu falo do Melan Redux? Evidências científicas, tecnologias e essa clínica preponderante. Realmente é isso, doutor? O Melan Redux é isso mesmo? Com certeza. Faz todo sentido, é uma sinergia entre esses três pilares, né? E quando a gente fica em dúvida, a gente lembra dos princípios, né, do que você
fala em aula. A doutora Priscila é uma enciclopédia, gente. Ela sabe tudo na ponta da língua, a gente tem que correr para acompanhar o raciocínio dela, mas muito verdadeiro, né, o método. Assim, não tem por onde escapar, né? Você mostra todas as vias da produção da melanina, como que aquela melanina se deposita na pele, e você dá alternativas para a gente bloquear essa cascata, de várias maneiras. Então, se não dá certo por uma, vai dar certo por outra. Justamente. E isso Então, é tudo a gente ciência pura, né? associando Não nos tem como dar protocolos errado. profissionais, dentro da cosmetologia profissional, que a linha Melan Redux é bem completa, né, doutora? E também tudo relacionado a essa parte da cosmetologia home care. E eu queria também perguntar sobre a sua experiência com grávidas, porque hoje a gente tem o Materno Skin, que é um nicho extremamente promissor dentro do Melan Redux, porque Ai, é grávidas não maravilhoso. têm tratamento. Sim, é maravilhosa essa linha maternal skin, porque a grávida ela fica esperando passar a gravidez, deixar a pele manchada durante a gravidez toda para depois correr atrás do prejuízo, né? E agora com essa linha que as gravidinhas podem fazer, elas já começam a tratar no início da gravidez. Então a gente evita, né, que aquele melasma aumente ou que ele apareça. E elas ficam com a pele linda durante a gravidez. Muitas grávidas têm muita acne no início da gravidez, então a gente já consegue gerenciar essa oleosidade também. Então elas ficam super satisfeitas, né? É um protocolo muito seguro. Eu falo que até as crianças, os adolescentes que estão começando podem fazer uso, né? Justamente. Então é um protocolo que eu não fico sem mais no consultório, porque eu alcanço aí um nicho de pacientes que até então eles ficavam em stand-by, né? Então Na agora eles podem verdade, começar a tratar. na verdade, hoje eu posso dizer assim que o Materno Skin, ele é um nicho que também estava assim totalmente, né? Ninguém acessa esse nicho. Então é um nicho de oportunidade hoje para o profissional. O Melan Redux Materno Skin é algo que você agora pode abordar de uma forma segura. E não só isso, paciente que nem você disse, adolescente, paciente de pele sensível, que a gente pode trabalhar com os protocolos do Melan Paciente Redux. oncológico, né? Paciente oncológico também. Oncológicos, justamente. E também, doutora, quando a gente fala um pouquinho de próprias doenças de pele, quando a gente pode trabalhar agora uma pele que não está funcional, uma psoríase, um lúpus, um vitiligo. Então, assim, tem muitas possibilidades de trabalhar também com o próprio Melon Redux. Então, doutora, eu sei que seu tempo é super curto, que você está aí, né, correndo, tem paciente aí que está te esperando para gerenciar melasma e tudo mais. Mas me fala um pouquinho em algumas palavras, né? Os impactos positivos do Melon Redux na sua vida, na vida dos seus pacientes de modo geral, e o que que você pode realmente, né, dar de, como é que eu falo? Não sugestão, é quando você fala assim, um conselho para quem está chegando aí e pensou, quem sabe, em fazer Melon Redux. Olha, para quem está chegando, que vai se habilitar o método agora, eu tenho um conselho. Faça o curso, seja habilitada, mas não deixe de se atualizar. Porque da época que eu fiz a minha habilitação, o método já mudou muito, né, Pri? Teve Sim, atualizações, tiveram produtos novos que entraram. Isso fez toda a diferença. Não adianta a gente estacionar, eu acho que a gente não deve estacionar nunca, né? Eu não estou falando aqui justamente. que eu sou uma expert no assunto, que eu vou parar de estudar, não, eu não vou parar de estudar. A Priscila também não para, né? Está sempre Não, trazendo novidades para a gente, e ela traz as novidades e a gente já fica doida para aprender e para já fazer diferente. Então, o conselho que eu dou é para a gente estar sempre se atualizando no método. E o impacto do Melan Redux no meu consultório foi muito grande, porque eu foi bem no início. Então, o método me deu um raciocínio clínico relacionado a tudo da estética, da saúde estética, que antes eu não tinha. Antes eu enxergava tudo muito superficial, né? E hoje eu sei que aquela manchinha que tá ali tem muita coisa por trás, tem muita coisa que a gente precisa aprender. Então eu falo que é um assunto inesgotável, realmente é. Cada paciente que chega, a gente tem que estudar tudo de novo, mudar a ordem das coisas muitas vezes, né? A gente tem mudar o protocolo, mudar o passo a passo. A Priscila mastigou tudo para a gente, manda a receitinha e
Quando a gente está inseguro, a gente corre lá na apostila e está tudo fácil de fazer. Isso é muito bom. Mas depois isso começa a ficar automático e a gente começa a ter a nossa forma de, né, de trabalhar dentro da ciência, dentro daquilo que a gente aprendeu, mas a gente consegue manipular, modificar, né, personalizar cada protocolo. Isso é muito bom. Então, hoje eu posso considerar que eu sou uma referência, né, no tratamento aqui em Goiânia. Eu recebo muitos pacientes assim que me procuram, que receberam indicação, ou que me viram no site do próprio método, ou no Instagram da Priscila, que ela está sempre alavancando a gente, sempre postando os resultados, né? Então a gente é um time, isso foi muito bom para mim. Eu tenho só gratidão a esse método e a você, Priscila. Ai, obrigada. E eu fico feliz porque é isso que a gente está falando aqui. O nosso propósito é transformar vidas. No caso, vidas de pacientes e vidas de profissionais. Então, assim, a gente conseguindo mudar. E hoje eu vejo você, Mayumi, de 4 anos, e hoje a doutora Mayumi, que tem o seu consultório maravilhoso, que é referência. Assim, é muito, muito bom, entendeu? Você vê que a gente consegue, através do método, mudar vidas, mudar a sua autoestima, a do seu paciente. É Hoje isso você é aí. uma empreendedora, uma empresária que tem um CNPJ, que tem uma clínica. Então, assim, gente, é algo extremamente importante. E como a Mayumi também falou, não é só o melasma que a gente trabalha, doutora Mayumi. Querendo ou não, a gente também hoje em dia, a gente pega muito problema de peeling de fenol. Então, olha que interessante, o Nossa, Mela Redux hoje é um nicho de oportunidade para tratar melasma, para tratar aquele melasma gravídico de grávidas, de doenças de pele, tudo mais, pele sensível. E a gente tem um terceiro nicho que está chegando, que são as manchas por peeling de fenol. O fenol viralizou, justamente, o fenol isso, para viralizou. tratar Justamente. E hoje em dia a gente está tratando todas as intercorrências do fenol com o Melan Redux. Então chega paciente para mim hoje, fala, eu fiz fenol, deu essa mancha e tudo mais. Eu falo assim, agora é Melan Redux. Gente, eu também falo por propriedade, porque eu também tenho um método de fenol, a doutora também é habilitada no meu método, e a gente sabe de todas as intercorrências. Então o que que a gente faz? Faz o fenol e depois faz o Melan Redux. Então hoje em dia a gente isso. está ali complementando, que a gente sabe que o Melan Redux ele é realmente extremamente efetivo e validado. Então, doutora, eu só tenho gratidão de você estar aqui comigo. Gente, a doutora Mayumi falou uma coisa super importante também sobre atualização. É importante essa atualização porque a ciência ela sempre está se auto renovando. Cada vez mais a gente, algo que era, né, concebido como uma verdade memorável, pode ser que amanhã não seja mais. Então, a gente tem essa preocupação constante de cada vez mais estudar, propor coisas novas. E essa atualização faz com que o aluno profissional seja diferenciado, assim como a doutora Mayumi realmente é, que entrega resultados diferentes, porque a gente sempre está evoluindo junto na clínica, nos produtos dentro da cosmetologia profissional e home care. Doutora Mayumi sempre está realizando as atualizações, sempre está ali junto comigo, perguntando, me questionando, e eu adoro isso, porque eu acho que a dúvida de vocês é algo que me motiva cada vez mais a melhorar. Então, isso é maravilhoso. Dentro desse conceito do Melon Redux agora 100% online, eu preciso cada vez mais capacitar profissionais como a doutora Mayumi para depois ser o meu braço para fazer o quê? Dar essa habilitação também presencial em alguns pontos específicos. Como assim, doutora? Se eu hoje consigo habilitar vários profissionais Brasil afora dentro desse universo online, e eu tenho profissionais extremamente gabaritadas, como a doutora Mayumi, ela pode replicar a clínica na região de Goiânia, meu nome. Isso é fantástico para mim. Eu não preciso ficar viajando para lá e para cá, para lá e para cá. Então, a gente agora consegue, dentro de um conceito que eu dou o curso online, e eu tenho profissionais Mela Redux Premium, que eu falo, né, que são os meus habilitados ouros aí, que realmente fazem o método, têm resultados, são referência em melasma, referência no Mela Redux, que podem replicar aí em meu nome. Então, esse é o objetivo maior, é a gente ter, né, esses tentáculos, esses braços em todos os lugares, para que a gente consiga transformar a vida dos pacientes que precisam
precisam ser, né? Precisam ser gerenciados a nível de Mellan Redux. O Mellan Redux, ele precisa chegar nesses pacientes que estão desacreditados em relação ao melasma. Me mostre então os seus resultados, porque eu sei que você tem um monte de resultado maravilhoso do Mellan Redux e você já faz o Mellan Redux há quanto tempo na sua clínica? Então, eu fui habilitada no método um pouquinho antes da pandemia, foi o último curso, né, antes da pandemia. Eu lembro que foi assim, a gente fez o curso, terminamos o curso no sábado ou no domingo, e quando foi na segunda fechou tudo, deu Fechou. lockdown, e aí a gente tinha, eu lembro que eu fiquei bem ansiosa, porque a gente sai do curso querendo executar tudo, colocar tudo em prática, e aí fechou tudo, né? Mas foi ótimo porque eu tive esse tempo para estudar bastante o método e me aprimorar, né, com os conhecimentos de fisiologia da pele, de biofotônica, né, terapia fotodinâmica, que você é especialista, e isso fez toda a diferença. Então, hoje eu tenho realmente muitos bons resultados. E eu posso mostrar alguns aqui. Mostre pra gente, que eu sei que são maravilhosos. Deixa eu compartilhar a foto. Inclusive, pessoal, no meu perfil, Essa paciente é a Stefane. pode falar, doutora. Essa paciente é a Stefane. Ela veio já de muito tempo que ela estava tratando melasma, foi em vários médicos, né? Tentou várias alternativas, nunca conseguiu, né, um resultado efetivo. E ela chegou aqui muito assim descrente, né? Mas recebeu indicação, ela já é uma amiga que eu já conheci há um tempo, e aí ela veio e falou: "Ah, é a última coisa que eu vou tentar, né? Vamos ver se vai dar certo". E logo na primeira sessão a gente teve esse resultado e ela ficou super satisfeita porque ela fala, olha, praticamente tirou o meu bigode, né? Porque ela estava com bastante mancha no bigode. E essa primeira sessão, interessante, Priscila, é que a gente não fez nenhuma sessão assim completa do método. Eu fiz para ela, fiz nela um pré-peeling, né? Que foi uma preparação de pele, e eu entrei com a parte de nutracêuticos. E aí eu falei para ela, olha, Stefane, esses nutracêuticos vão funcionar como um pré-peeling, vão te preparar para o tratamento. Isso E aí, mesmo. com 20 dias que ela estava tomando, a gente fez esse pré-peeling em consultório, foi um peeling bem levezinho, e ela começou com os nutracêuticos e já com home care para preparar a pele. E depois de 20 dias, ela me voltou com esse resultado que ela já estava assim achando fantástico, né? E isso é Então, eu fiquei bacana, porque muito você feliz. falou, é a primeira sessão, correto? E foi a primeira sessão que a gente fez, e eu ainda falei para ela, é uma sessão, mas assim, é bem fraquinha perto do que a gente ainda vai fazer, né? Porque é só uma preparação. Como ela veio com a pele muito pigmentada, ela gosta muito, ela tinha ido para uma viagem que ela tinha tomado sol, então eu vi que a pele estava assim ativada, né? E eu falei, olha, a gente não pode fazer nada agora para agredir essa pele. Então vamos com calma, você vai tomar os nutracêuticos e a gente vai preparar para começar o tratamento. E Não, e quando ficou ela voltou para perfeito. fazer, realmente, então, ela estava muito feliz já com o tratamento. E aí ela E, começou a acreditar, né, no tratamento. e isso E que aí você quando o está paciente começa a falando, acreditar, desculpa te cortar, esse acreditar é o que a gente profissional que trata o melasma passa por todo dia, porque o paciente que chega para a gente, ele já tentou de tudo e não teve resultado, e ele, na exatamente. verdade, não quer acreditar que vai ter um outro resultado. E como que é o seu dia a dia para convencer esse paciente a fazer o Mela Redux? Então, eu tenho que dar uma aula de melasma para eles, né? Eu falo toda a fisiologia do melasma, como funciona, né? Tudo eu faço, procuro saber o histórico daquela paciente, né? O que que fez ela levar ela até tá com a pele daquele jeito, né? E ela me conta toda a rotina, ela me conta os traumas que ela passou, se teve gravidez, se não teve, para eu saber se aquele melasma tem fundo hormonal, né? Então, o que eu acho interessante no método é que não tem uma receita de bolo. Cada paciente a gente vai traçar um tratamento diferente, né? Porque Isso, depois que a gente entende a fisiologia da disfunção do que o melasma é, a gente consegue nortear o tratamento de acordo com o perfil daquele paciente. Então, o que justamente. eu acho mais fantástico é isso, é de não ficar presa num passo a passo, né? Eu crio Isso. o meu passo a passo aqui de acordo com a minha rotina. É, porque isso, Então, isso depois que que eu dou essa aula, eu consigo convencer o paciente a fazer o tratamento. E isso que a doutora falou é importante, porque por mais que a gente tenha um roteiro, um passo a passo, que são vários protocolos que o Mela Redux tem,
a gente ainda tem essa liberdade da gente avaliar qual seria o melhor protocolo dentro desse conceito, avaliando o paciente como um todo. E agora, nessa nova versão 2.0, a doutora também me ajudou muito a evoluir nisso, tá? Eu gostaria de agradecer muito, porque eu acho que essa experiência de troca entre vocês, profissionais, e eu, né, que desenvolvi o método e tudo mais, o dia a dia nosso na clínica é que fundamenta agora a gente falar um pouquinho desse Melan Redux, codificação e reprogramação 2.0, porque a gente descobre que o melasma é sistêmico. Então, é um buraco mais embaixo, é Isso. extremamente complexo. E esse bate-papo que a doutora tem com seus pacientes é fundamental para você discutir, e entender um pouco mais qual é o tipo de melasma do seu paciente, justamente. E essa paciente que você mostrou agora, como que surgiu o melasma no rosto dela? Então, ela disse que sempre, assim, tudo que ela tinha uma espinha, ela mexia, ela sempre virava uma mancha, uma pele muito reativa, né? Uma pele de Sim, fácil de manchar. E aí, depois que ela teve a segunda gravidez dela, que foi uma gravidez que ela teve depois de muito tempo da primeira, quando ela estava mais velha, aí o melasma veio com tudo, e é o aí ela estava gatilho. numa fase também que ela gostava muito de ir para clube, ir para praia, tomar sol, né? Quem não gosta, né? Sim. Logicamente. E aí ela fez um tratamento com uma dermato e ela fez um microagulhamento. E aí ela tinha uma manchinha que estava localizada, mas depois que ela fez esse microagulhamento, aí o melasma tomou conta do rosto. Agora você Então, tocou num o dela ponto tem um pouquinho de de hiperpigmentação pós-inflamatória, né? HPI por microagulhamento. HPI, por microagulhamento. E daí deu E esse aí efeito ela rebote ficou do com trauma melasma. desse microagulhamento, né? Porque realmente alastrou no rosto dela a mancha. E Então, ficou muito difícil de agora a doutora voltar. tocou num ponto crucial. Ela fez o microagulhamento, mas ela não foi gerenciada a nível de cosmetologia, correto? Correto. E é isso que acontece, né? O que a gente vê aí no dia a dia, principalmente as reincidivas e efeito rebote. Por isso que a E ela cosmetologia também é usou fundamental. muito ácido, né? Tratamento com muito ácido, coisas muito abrasivas, a pele ficava sempre irritada. Então, um solzinho que ela tomava agredia e sinalizava o melanócito, e a melanina vinha e virou aquele ciclo, né? O ciclo do melasma. É, com certeza. Não, perfeito. E é isso que a gente vai falar muito, doutora. Porque assim, o paciente ele precisa dessa conscientização que o home care que ele usa no dia a dia não é o mesmo que ele vai utilizar num protocolo pós-procedimento de melasma. E a gente vê na clínica que ele é reativo, não é verdade? Ah, eu já tenho produto. Não, Com não, mas certeza. eu já tenho, eu uso meus produtos, tal, mas não é a mesma coisa. Eu estou saindo agora de uma clínica do Rio de Janeiro, onde atendi acho que mais de 25 pacientes só com melasma. E assim, o paciente sempre reativo, mas eu acho que foi tão perfeito que os pacientes estão começando a entender um pouco sobre home care que eu chegava e já falava assim: olha, você sabe que você tem que utilizar um home care específico, né? Não, doutora, eu escutei seus vídeos, agora eu estou começando a me conscientizar. Então, isso é Não vou muito ficar mais sem meus importante. creminhos, né? Eles falam, não quero ficar mais sem esse creminho. Justamente, isso mesmo. Doutora, quer mostrar um outro caso difícil? Vou mostrar outro caso difícil. Esse foi bem desafiador, porque eram duas coisas para tratar. Cicatrizes de acne, né? Que a gente precisa fazer um tratamento um pouco mais agressivo. E ela tinha melasma na mesma região. Então eu Hum. fiquei assim, pisando em ovos, né? Para cuidar dessa pele. Qual Então eu eu vou trato mostrar o caso primeiro? dela. Tipo assim, qual eu trato Qual primeiro, eu né? trato primeiro? Exatamente. Assim, a maior queixa dela eram as cicatrizes, né? Sim. Então, eu tento primeiro focar na queixa principal, né? Mas eu Uhum. não tinha como ignorar o melasma que estava ali. Então, eu fui Sim. bem devagar. Deixa eu ver se eu Porque a consigo gente sabe que compartilhar. quando o paciente tem Compartilhar a cicatriz e tudo foto. mais, você tem que induzir um processo inflamatório que pode gerar manchas e piorar o melasma. E esse é o resultado. Foram duas sessões do gerenciamento de Nossa, que cicatrizes lindo! e melasma. E ela está super satisfeita com a pele. Ela fala que ela já está com a pele
de japonesa, Nossa, ficou que a ótima, pele tá lisinha, a maravilhosa. cicatriz diminuíram muito a profundidade, o melasma também clareou bastante. E a pele dela era, assim, era algo que incomodava muito ela. Ela disse que só saía de casa mesmo com uma quantidade de maquiagem, uma maquiagem mais grossa, né, para tampar. Aham, E ela tava com bastante acne ativa também, então eu ainda consegui controlar essa acne, diminuir as cicatrizes e tratar o melasma. E ela continua em perfeito. tratamento. E Então, esse resultado lembrando, foram 2 sessões, né? ficou ótimo. São duas sessões aqui. 2 sessões, home care, nutracêuticos e Ficou muita ótimo. luz. Muita luz. E aqui, doutora, é bem legal Muita também luz. até a gente entender um pouco esse perfil, né? Esse perfil hormonal que está retroalimentando o próprio melasma e alimentando também a própria acne, que você teve que modular também através dos nutracêuticos. Então, assim, é um desafio muito grande melhorar a acne, cicatriz e o melasma, porque um compete com o outro, mas a gente entende Isso. que com Melan Redux a gente consegue agora, através de luz, muita luz, muita cosmetologia. O que eu acho interessante no método é que a gente modulando essa pele, a pele começa a funcionar sozinha, digamos assim, né? Sim, A pele vai melhorando aos poucos e a pessoa vê que ela não precisa ter muito esforço para conseguir fazer o tratamento. No início, acho que a pessoa fica mais presa ali no passo a passo do home care, depois fica tão automático que ela fala: Não, eu já faço rapidinho, agora eu já passo e tá tudo ótimo, minha pele tá respondendo. Então, assim, a pessoa começa a ficar animada com o tratamento, o né, tratamento. quando ela vê a melhora. Então, essa aqui, então, ela tá me amando. O que eu mandar ela fazer na pele, ela vai fazer. Não, isso é ótimo. E aí, doutora, uma coisa também que é interessante passar para as pessoas é o seguinte: o grau de dificuldade que você tem, por exemplo, de realizar um método. Por exemplo, você fazer a técnica é simples, é um passo a passo que a gente acaba, não é? No dia a Sim, dia se torna uma rotina. muito fácil. Sim. E assim, não é complexo e 50% eu sempre falo, depende nós, como profissionais, de executar o protocolo e os pacientes seguir o beabá. Se eles fizerem isso, a gente tem resultado muito fácil, correto? Sim, é assim, eu falo que é 50%, né? Na verdade, é 40-60. 40% é o que eu faço aqui, 60% é o que ela faz fora daqui, né? Porque o Então, problema depende dela muito fazer mais do coisa errada paciente me do que de mim. prejudica muito, não é verdade? Com E, certeza. e esse pós-procedimento que você faz aí também fica lá em cima do paciente, tipo, fez o Melo Redux depois de uma semana, semana inteira, manda foto, como que tá a sua pele e tudo mais. Eu não deixo o paciente solto, não. Eu fico Eu vigiando. Eu também. vigio as redes sociais, Isso eu mesmo, perfeito. vigio. Vigio. Falo: Isso olha, mesmo, você tá correndo no sol. Então, eu fico vigiando o paciente e cobro, né, de fazer certinho o home care. Porque isso aí o mesmo. resultado vem, né? Vem. É um conjunto. E a gente não precisa, se a gente fizer todo esse gerenciamento do home care prévio, durante, depois no pós-imediato, pós-distante, a gente consegue um resultado rápido nas primeiras sessões. Isso é fato, correto? Eu acho muito importante esse prévio, a preparação para o tratamento. Eu acho muito importante. E Faz isso muita até diferença na primeira não sessão. faz muita diferença. Por quê? Porque a gente Muita já está diferença. melhorando a qualidade da pele para preparar para o próprio procedimento. E a E gente tira o isso, risco da API, né? Também. justamente. E isso é uma coisa que pega muito, porque eu não vejo muitos profissionais fazerem isso. Os profissionais, em sua É verdade. maioria, não fazem esse preparo. E quando fazem, fazem de forma errada. Porque eu expliquei até num vídeo qual a diferença entre um pré-peeling e um pré-procedimento. Um pré-peeling, eles só, na verdade, utilizam alguns ácidos descamativos, às vezes uma hidroquinona, só para dar aquele preparo para realizar o procedimento. Mas aqui a gente está falando de bloqueio da pigmentação por completo. Então, a gente consegue agora gerenciar essa retroalimentação da pigmentação, que eu acho que é essencial para a gente não ter efeito rebote, correto? E principalmente aí, Correto. né, dor de cabeça no dia a dia, porque daí o paciente realmente desacredita do tratamento e se a gente não tem essa confiança do paciente, o nosso tratamento ele não vai adiante, não tem como. Elma, que é uma paciente fototipo alto, que também é um pouco desafiador, né? Sim, E a Joelma, esse resultado foi maravilhoso e foi com uma única sessão.
Ah, isso é fantástico. Eu acho que eu Esse sei qual é. resultado. Ai, essa É atriz esse ficou resultado. maravilhosa. Ela ficou linda. Ela ficou linda. Ficou, ela é muito bonita, né? Nossa, E olha o que eu acho mais interessante nessa foto. Você percebe a alegria no olhar dela na sim, segunda foto, tanto que o olhinho dela tá sim. brilhando. No E isso primeiro, não ela tá tem com o olhar preço. triste, Sim, desacreditada. E no sim. segundo, ela já tá assim, E é isso, radiante, né? Com e a eu acho que pele é isso a radiante, o nossa olhar maior radiante. missão. Eu sempre falo que o Melan Redux, a É, com missão dele certeza, é transformar vidas. E a hora que o paciente com sai certeza. assim com esse sorriso, você se sente realizada, não é verdade? Nossa, ela até chorou a primeira vez que ela veio, quando eu montei a foto, ela ficou tão agradecida, sabe? Ela tá tão grata ao Sim. tratamento, ao método, né, por ter dado certo. Ficou E linda. a gente tá agora na terceira sessão. Depois eu vou fazer uma montagem já como que tá a pele dela hoje, tá bem clarinha. Nossa, ficou E ela maravilhosa. tá muito feliz, ela aderiu ao tratamento muito fácil, mas ela é uma pessoa também que trabalha muito andando no sol, né? E ela é uma empreendedora. Então, por mais que ela tenha esses desafios, ela está conseguindo levar adiante o tratamento e a pele dela está respondendo muito bem. E isso é bacana, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu trabalho no sol, eu não posso tratar o melasma e tudo mais. Mas a gente tem os Eu nutracêuticos. tenho batido muito, eu tenho batido muito nessa tecla também, que o sol não é o grande vilão, né? Se o sol fosse tão ruim assim, Deus não tinha criado o sol. A gente precisa do sol, né? Então, as pessoas demonizam o sol. Então, quando elas chegam aqui, elas falam assim: ah, mas eu não vou poder nunca ir pro clube, eu não vou poder ir pra praia, eu não vou poder fazer nada no sol. Eu falo, não, não é bem assim. Você vai tomar os nutracêuticos que vão te proteger, vão bloquear Justamente. esse, né, a fabricação da melanina, digamos assim, eu falo na Sim. linguagem deles, né? E o tratamento vai estar tirando o pigmento que já está depositado aí. Então, você vai para o seu sol, mas você vai intensificar a proteção. Então, eu deixo eles bem, faço ficar mais leve o tratamento. E Porque outra ninguém vai coisa deixar que de fazer eu as coisas que E gosta, outra né? coisa que eu vou te falar que é fantástico, fazer uma sessão de Melan Redux depois que o paciente foi para o sol, você consegue neutralizar todos esses radicais livres. Então, tem alguns Ah, estudos na literatura que traz esse conceito. Você trabalhar com a luz de baixa potência após o sol e tudo mais, você consegue fazer com que exista toda uma modulação do processo inflamatório gerado pela radiação, que é maléfica. Por quê? Porque a gente sabe que uhum, o espectro da radiação tem parte boa e tem parte que não é legal. Então, o espectro é. eletromagnético, se a gente pudesse, né, teoricamente, só pegar a parte boa, maravilhosa, mas não dá. Você vai tirar, né? Sim, justamente. Então, o que que a gente faz? Utiliza os nutracêuticos e também faz o Melan Redux no pós-sol. Então, seria fantástico, doutora, você chegar para o seu paciente hoje e falar assim: olha, tem uma ótima notícia, você quer ir para a praia? Sem problemas. A gente, né, aplica o nutracêutico, você vai tomar o nutracêutico, vai bombar de nutracêutico, vai se proteger muito da radiação solar, mas também vai vir depois da praia fazer uma sessão de fotobiomodulação. E eu vou neutralizar todos os Uhum, seus radicais livres. Perfeito. isso. É isso mesmo que eu converso aqui. Então, todo mundo vai para a praia, vai curtir a praia e depois a gente corre atrás do prejuízo que Você pode tiver. até lançar uma mídia, Melan Redux ao seu favor no pós-praia, tá? Vai uma dica aí, ó. É isso mesmo. Entenda como o Melan Verdade. Redux pode gerenciar o seu melasma e você, ao mesmo tempo, pode tomar aquele solzinho com proteção que você adora, tá bom? Ótimo. Então, vamos começar? Vamos Você tem mais começar. alguma coisa? Porque você tem um monte de coisa, eu sei. Se eu Não, vou ficar aqui, tenho, né? vou Mas eu ficar aqui o dia separei esses inteiro, mas três que mostre foram sim. bem marcantes. Você tem mais algum para mostrar? Não. Tem o da Luciana. A Tá. Luciana é uma paciente também que veio, como todo paciente de melasma, bem desacreditada, né, de todos os tratamentos. E a gente fez o Melan Redux com 5 sessões nela. E esse foi o resultado das primeiras 5 sessões, né? A gente conseguiu melhorar a qualidade Esse de pele como paciente um foi todo, o o que que eu você acho passou para mim, doutora, para colocar no isso. Instagram. Nossa, ficou Isso. lindo. Mas o que eu percebo é a melhora geral, né, da pele, não só do melasma. Ela tem sardinha, assim, né? Não Sim, tem. É uma pele que ela tem umas manchinhas, mas assim, melasma a gente conseguiu controlar. Ela tinha essa manchinha bem forte no meio da bochecha, dos dois lados.
Então, ficou muito bom o resultado dela. E ela achei interessante que no final das 5 sessões que a gente tinha programado, ela falou assim: não, eu quero pagar mais 5, porque eu não quero ficar sem esse tratamento mais, não, porque vai que volta. Então, ela mesma teve a Olha, iniciativa de falar: eu quero ficar por mais um tempo controlando a pele. E aí, ela tá aqui comigo, ela fala: olha, ela fala assim: eu não quero deixar de fazer esse tratamento nunca, porque melhorou tudo. Eu percebo que eu rejuvenesci, né? Ela tinha na cabeça que ela tinha que preencher o rosto e fazer outros procedimentos da harmonização. E quando ela melhorou a pele, ela viu que ela precisa de muito pouco. Agora a gente coloca preenchimentos em pontos estratégicos, uma hidratação nos lábios, um fundinho na olheira, né? agora Mas só nada refina a muito para beleza. mudar muito o rosto. Só refinamento da beleza, porque o que estava realmente marcando o envelhecimento na face dela era a Era o pele, a melasma. qualidade de pele. E você vê Então, como quando que a ela gente estava melhorou isso, envelhecida. Você vê como que a pele dela, tipo, exatamente. estava dando um aspecto cansado. Opaca, né? Isso, Isso, justamente. exatamente. E aí, doutora, Então, a gente melhorou tudo. um outro desafio que você teve, né, que a gente discutiu muito, e tal, e que me fez crescer também, pensando um pouco nessa parte do melasma, que todo dia, né, tipo, eu sei que quando a gente conversa, eu converso com algum habilitado, com um profissional, e você principalmente, que é um profissional que sempre está estudando, sempre está se habilitando, sempre se atualizando, a gente sempre descobre algo mais. E tem uma paciente que você chegou para mim e falou assim: nossa, tá difícil trabalhar com ela porque ela tem melasma hormonal, um melasma Sim, extremamente resistente à hidroquinona, um passado de hidroquinona muito grande, né? E aí a intoxicada, gente, né? justamente, e aí é uma pele que a gente tem que entrar naquele panorama. A gente tem que dessensibilizar aquela pele, mas não é qualquer coisa que a gente pode utilizar na pele dela, porque ela é uma pele Exatamente. extremamente resistente a ácidos e tudo mais, correto? Sim, correto. E aí você também fez as sessões do Melan Redux e também associou o laser de alta modulando pela luz de baixa, E correto? foi. Eu fazia labial e modulava com a luz de baixa. E a gente entrou com o Hormon Skin, né? Que são as cápsulas, Isso. né? Os nutracêuticos já direcionados para esse melasma hormonal. E E aí a gente ficou conseguiu também dar uma maravilhoso. controlada, ficou ótimo. Tá ficando ótimo, né? Ela ainda tá em tratamento. Ela tá bem feliz agora com a pele dela. Então, e é isso que e é muito bacana porque às vezes você pensa o seguinte, né? O Melan Redux, a gente só trabalha com laser de baixa, a gente trabalha com laser de baixa nos protocolos, mas dependendo do tipo de melasma, a gente também tem que trabalhar com o laser de alta De alta. associado ao laser de baixa. Principalmente em algumas vascularizações extremamente excessivas, telangiectasias, que a gente pode trabalhar com Sim, luz pulsada, laser de alta, rosácea também, mas também em casos onde o paciente tem passado de hidroquinona e essa sensibilização por ácido pode fazer o quê? Efeito rebote. sim. Então, o laser de alta vai ser extremamente efetivo. Então, isso aí, doutora, nós vamos publicar um artigo, viu? Porque Vamos. eu acho que tem assim muita coisa bacana e a gente começa a refletir diferentes formulações cosméticas que a gente tem que aplicar e foi aí que também você começa a ampliar todo esse conceito que a gente não tem só 3 tipos de melasma, é isso que a gente vai falar muito agora. Na verdade, a gente vai encher a mão e você vai ser a primeira, doutora, que eu vou capacitar aí, que a gente vai conversar e muito, Ai, ampliando, adoro. porque você também participou disso indiretamente, porque sempre quando a gente conversa, eu vou estudando lá, estudando aqui, e sempre os resultados a gente vai tendo, você viu que resultado fantástico? Um resultado que a gente Sim. entrou com uma formulação nova, um protocolo novo e também teve um resultado fantástico. E está em Sim, resultado. você me mandou mesmo umas fórmulas específicas para ela. Lembrei agora, foi mesmo. Lembra? Foi o que fez a diferença, foi. Que a gente entrou agora para modular toda essa parte do melasma hormonal, melasma resistente à hidroquinona. Então, assim, eu sempre falo, a gente vai aprendendo na clínica. E É. isso é bacana, porque só a clínica, a gente pode ter muita teoria, eu tenho. Tenho muita teoria, eu estudo sempre, 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 mas a clínica é A preponderante, clínica é soberana, é né? soberana. Não tem como. Se você realmente faz a clínica, e eu sempre estou junto ali com vocês para saber se a gente está indo no caminho certo. No meu dia a dia também, eu também tenho ali várias descobertas, e dessas descobertas do nosso dia a dia,
que eu também agora a gente vai falar de 10 tipos e vai falar muito sobre ocronose, vai falar muita coisa. E principalmente essas intercorrências que a gente está tendo muito agora com fenol, né? Nossa, muitas. Muitas intercorrências com fenol. A doutora também faz um curso meu, o Idriskin, que também tem o fenol. Então, tem várias experiências, eu também. E a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Mas o que tem Bastante. de gente manchada por fenol. Então, assim, hiperemia, Manchada, com hipocromia, né? Que é difícil, justamente, muito mais difícil de tratar do que uma hipercromia. Então tá muito. tendo bastante. Muita sensibilidade local, a vermelhidão, a zoocronose, que são Eritema, né? Persistente. justamente. Então, isso ainda vai ser um tema muito legal que a gente vai fazer, mas calma que a gente ainda vai evoluir no Idriskin. Então, doutor, eu tenho só gratidão de estar aqui com você. O Melan Redux, nessa nova versão que a gente fala agora, codificação e reprogramação do melasma, nessa visão sistêmica de um conceito globalizado, de realmente entender todos os fatores que estão impactando no melasma, gerenciar de todas as formas para entregar cada vez mais resultado. Perfeito. É isso que a Isso gente aí. quer. Sucesso para todos, né, doutora? Porque assim como o Melon Redux transformou sua vida, vai transformar de muita gente também. Eu te agradeço muito por esse método maravilhoso que mudou minha vida, mudou minha rotina clínica e tem mudado a vida dos meus pacientes. Ai, querida, então muito obrigada. Então, assim, muito obrigada. Que eu convido você a participar da trilogia 24, 25 e 26 de outubro, tá? 3 dias, onde a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que o melasma impacta. Então, assim, eu quero mostrar para as pessoas a importância desse nicho de oportunidade que é o melasma, que muitos pacientes querem tratamento e a gente não tem profissionais gabaritados. Profissionais tem muito, né? Mas profissionais gabaritados realmente especializados não existe. E aí que tá, o paciente acaba ficando desacreditado. Então, um beijo, ó, Boa noite, Pri. Obrigada. beijo.